Olá a todos e todas! Você sabia que a escravização ainda não acabou? É sobre isso que falaremos neste vídeo. É notório que a educação profissional e tecnológica prepara a juventude para o mundo do trabalho. Porém, que mundo do trabalho será esse? Entre 1995 e dezembro de 2022, 60.251 pessoas foram encontradas e resgatadas em condições de trabalho escravo em várias unidades produtivas do Brasil. Entre 1º de janeiro e 21 de dezembro de 2023, segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, o número de pessoas resgatadas da escravização foi de 3.151 trabalhadores. Este número, por seu turno, foi o maior dos últimos 14 anos no país. Entre os estados com maior número de resgatados, até 8 de dezembro de 2023 estão Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul e Piauí. Engana-se quem pensa que a escravização contemporânea acontece apenas nas regiões de fronteira agropecuária, como Cerrado, Pantanal, Amazônia. O trabalho escravo contemporâneo também está presente em várias atividades econômicas nos grandes centros urbanos, especialmente na indústria têxtil e na construção civil. Por sua vez, a mão de obra escravizada utilizada em todos esses ambientes sempre são as pessoas mais vulneráveis socioeconomicamente. O trabalhador escravizado é pobre, e a pobreza, infelizmente, ainda persiste e tem preferência por cor de pele no Brasil. Não à toa, movimentos negros preferem celebrar o 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, a comemorar o 13 de maio. A Lei Áurea acabou formalmente com a escravização. Porém, como resquício de uma abolição incompleta, surgiram novas formas de superexploração do trabalho. Inclusive, formas essas atravessadas pelo racismo estrutural, que é o conjunto de ações discriminatórias, políticas, econômicas e sociais que privilegia algumas raças em dano de outras. Tanto é que, entre 2002 e 2022, em todo o Brasil, os escravizados resgatados com residência apurada tinham os seguintes perfis étnicos raciais: 50% de pardos, 21,5% de brancos, 13,6% de pretos, 11,6% de amarelos e 3,28% de indígenas. Portanto, pode-se observar que os números relacionados à população negra, pretos e pardos ultrapassam os demais grupos étnico-raciais. Não existe consciência de classe sem consciência do problema racial. Por meio da Lei Áurea, o indivíduo não pode ter mais o direito de posse sobre o outro. Assim, o Código Penal, no artigo 149, chamou o delito de quem viola essa lei como redução à condição análoga de escravo. Todavia, na prática, trata-se de escravização contemporânea ou trabalho escravo contemporâneo. Logo, 4 elementos passaram a categorizar de forma individual ou coletivamente esse crime, a saber: cerceamento de liberdade é quando o empregador se apropria de documentos, retém salários, isola o empregado geograficamente, faz agressões físicas e psicológicas, entre outras coisas. Servidão por dívida. Dívidas fraudulentas são criadas para fazer a pessoa cativa, por exemplo, com hospedagem, adiantamentos, alimentação, etc. Condições degradantes de trabalho. A pessoa não tem condições dignas no ambiente de trabalho e isso traz sérios riscos para a sua saúde e vida. Jornada exaustiva. É quando não há uma separação entre vida social e trabalho, pois a exploração é feita de tal forma que o trabalhador fica esgotado física e psicologicamente. Mas qual seria o papel da educação profissional e tecnológica diante desse cenário? Uma EPT que seja integrada pode contribuir gerando, assim, a consciência de classe, raça, cor dos seus estudantes e, consequentemente, uma formação que vise transformações no mundo do trabalho, na sociedade e na cultura como um todo. Por isso, para além de técnicos que ingressarão futuramente no mundo do trabalho, a EPT contribui para a formação integral dos seres humanos. Portanto, no ensino médio integrado, como por exemplo os cursos técnicos em controle ambiental e química, as questões estudadas sobre o cuidado com o meio ambiente, os impactos ambientais e as mudanças climáticas podem estar diretamente relacionadas com práticas que degradam o ambiente e exploram os seres humanos. Alguns exemplos podem ser encontrados na exploração de trabalhadores nas carvoarias e plantações de cana-de-açúcar. Futuros profissionais que irão atuar, por exemplo, como técnicos na construção civil ou como técnicos em agropecuária, também podem encontrar o trabalho escravo contemporâneo de maneira escancarada por todo o país. Tanto é que, segundo dados de 2022, nos últimos 12 anos,
2.742 pessoas foram resgatadas da escravização em trabalhos relacionados à construção civil. E esses trabalhos tinham envolvimento com grandes eventos que aconteceram no Brasil. Em 2014, a Copa do Mundo, e em 2016, as Olimpíadas. Além disso, o lado obscuro do agronegócio nos mostra que, das 289 empresas autuadas por se utilizarem da escravização contemporânea em 2023, 172 delas eram ligadas a atividades rurais. Com isso, a formação reflexiva, crítica e cidadã dos estudantes da EPT sobre as questões relacionadas ao mundo do trabalho contemporâneo é fundamental para o enfrentamento desse crime. Formar profissionalmente não é preparar exclusivamente para o exercício do trabalho, mas é proporcionar a compreensão das dinâmicas socioprodutivas das sociedades modernas com as suas conquistas e os seus reveses, e também habilitar pessoas para o exercício autônomo e crítico de profissões, sem nunca se esgotar a elas.